e ele atuou em casos de grande visibilidade, então, né, Inclusive- eu já conheço ele já, porque já vi ele em muitos, né? Inclusive um deles que você é fascinada. Sim. Ele foi advogado de defesa da Elise Matsunaga. Aí ele chegou aqui, eu falei, doutor, eu acho que assim, talvez ela, né, não posso contar. Aí ele falou, eles pensaram que será... Você acha que tá certo? Eu falei, não, acho que ela não deveria ter picotado ele, entendeu? A Juliana quer dizer que a Juliana é fã dela. Claramente, ela quer dizer isso. Não, mas aí o doutor falou Cuidado. que escutou Cuidado. muito isso, né, doutor? Já, bastante, muitas vezes. De mulher, né? Muitas vezes de mulheres. De homem nenhuma, nunca. De homem nenhum, né? Não, mas de mulheres bastante. É porque acho que muita mulher se sensibilizou com a história dela. Mas aí também não se sabe até que ponto, né, ela estava certa, o cara realmente fez tudo que ela falou. Se tem alguém que enfim. sabe, é que é ele. É ele, pois é. A gente pode Alguém começar sabe. por ela, então, já que Pode entramos começar nesse como vocês quiserem. assunto. Aqui vocês podem Olha estar só. à vontade. Mas podem eu falar vou defender aqui o Luciano. Ah, Porque assim, né? Muitas pessoas falam, mas ele defende a Elise, né? Uhum. Mas ele defende os direitos constitucionais da Elise, não o crime. Exato. claro, sim. Jamais sim. o crime. Porque o Luciano Exato. aqui é um No feríssimo. júri eu pedi a condenação dela. Eu peço a condenação dela no júri, mas é só pelo que ela tinha feito, e não por tudo aquilo que era colocado por conta de uma repercussão de mídia, por conta Sim. de tudo aquilo. Sim. Então- Esse caso foi quando mesmo, doutor? Só pra gente Ó, lembrar. O fato foi em 2012, Uhum. foi acho que 19 de maio de 2012. 13 Sim. anos. O fato. Faz tempo, É, vai. 19 de maio de 2012. O júri foi em 2016. Uhum. Foi, Demorou acho bastante. que em novembro de 2016. E depois o documentário da Netflix saiu em 2021, acho. É. Sim. Não foi E aí- 22? Foi 21? Acho que foi 2021. E aí a gente estava falando rapidamente aqui antes de começar, ela já está em que fase da pena? Ela tá em livramento condicional. Ah, ela já saiu, então, Ela já né? saiu, já saiu faz alguns anos já, tá em livramento condicional. Falta um resto de pena ainda pra ela. E como foi pra essa, cumprir. essa volta dela para a sociedade? Difícil, dificílima. O Estado não fornece nada pra pessoa ser... Pra se É, E ela, reabilitar. estabilidade. e ela virou assim, uma celebridade, assim, todo mundo conhece, eu acredito eu, né? É, Pra entender, né? No começo, o que ela tinha dentro lá da penitenciária, que ela podia aprender de coisas diferentes, assim. Basicamente, ela ficou os 9 anos e pouco que ela ficou presa, ela ficou costurando. Ela fez costura. Ela começou na biblioteca, ela rapidinho muda pra costura, porque dentro da penitenciária que ela tava lá, tinha 2 unidades fabris da fundação que cuida ali dos presos, da Fundap. E ali, né, ela aprendeu a costurar. E ela virou coordenadora ali das meninas. Então ela costurava bem, arrumava as máquinas. Então foi o que ela fez durante 9 anos. Quando ela saiu, normalmente as presas voltam, tentam ali continuar Seguir, aquilo né? que já Uhum. estava fazendo antes. E ela saiu, ela ficou um tempo ali Uhum. para tentar uma renda um pouco extra, um pouco a mais de recurso. Ela foi ser motorista de aplicativo, numa cidade interior que ela saiu estava. isso. Uhum. Não conseguiu ficar uma semana. Ela Lembro. porque apareceu o efetivamente- nome, o Aparece. nome já, porque aparece no nome do motorista todo, eu acho que ela mesmo era que mudasse, reconhecida ela é na- reconhecida muito também. E pelo rosto, né? Pelo Acho que foi muito rosto. pelo rosto, Sim. aí rapidinho caiu na mão da internet, de alguns Aí já era. jornalistas que gostam muito de ficar colocando Batendo esse em tipo de cima, né? situação, fica ali só com esse Eu crime. acho que até dela mesmo, né? Ela já deve entrar nos lugares receiosa, né? Tipo, será que ela tá comentando? Será que ela me reconheceu e tal? Acho que ela deve. Aí ela deve conseguiu ficar uma semana como motorista de aplicativo, Caramba. aí começou a sair divulgado na internet, em tudo quanto foi lugar, aí ela teve que parar, né? A própria plataforma ali não tinha excluído ela, mas ela decidiu, E hoje ela faz o quê? não dá. Ela continua trabalhando com costura. Ela Costura. costura trabalhando com E com você, costura. doutor, acompanhou ela desde lá de trás e agora você continua ainda acompanhando? Ela precisa de algum tipo de É que agora não tem estrutura? absolutamente grandes Já coisas tudo a já foi- fazer. Já foi É. feito, né? Eu tenho que acompanhar a execução criminal dela, Uhum. para ver se ela cumpre ali as condições que foram fixadas do seu livramento. Então, de vez em quando eu converso com ela, verifico se está tudo bem, etc. A parte pesada mesmo do fato ali, do trabalho da advogada criminalista, foi de quando começou, porque foi desde o começo que ela me chamou, desde o dia que a polícia foi na casa dela, que foi no dia 4 de junho A ela que chamou de 2012. você. Sou advogada até hoje dela. Então, em 2025 já faz 13 anos já. E como foi quando você foi chamado e viu que era esse o crime? Tava na mídia, que foi pra mídia, então, o tamanho que, tamanho, né? O né? tamanho que virou.
Olha, ela tinha sido minha aluna numa universidade, de Direito. Ela foi aluna da minha esposa durante uns 5 anos, mas minha aluna tinha sido por 6 meses, ela estava grávida, então acho que ela nem ia muito na aula, porque nem lembro muito dela, eu lembro dela fazendo prova só. Mas naquela época acho que tinha uns 800 alunos, então também se me perguntasse quem era aluno X, Não vai lembrar. não dá para lembrar. Eu me lembro que a representante de sala entrou em contato comigo e falou, olha, tem uma colega nossa que se formou no ano passado, que queria te procurar, fazer uma consulta contigo. Posso passar teu telefone? Claro. Marca no consultório, liga para a secretária, marca lá, e aí vai lá para o escritório e a gente conversa lá. E ela foi lá numa quinta-feira, contou a mesma história que ela já tinha contado para todo mundo, que o marido tinha desaparecido, tinha saído de casa, aquela mesma história, porque a pessoa... Primeira vez que eu até brinco com as pessoas, primeira vez o cliente também para o advogado. Aquela historinha de que vai chegar e falar, não, você é meu advogado, eu vou falar a Então, verdade. isso que eu ia te perguntar. Nunca, Quando começa nunca isso, cara. não, porque ele cria uma história na cabeça dele. Porque a pessoa vai te defender, a pessoa tem que saber, Tem que saber. Mas não até funciona onde dá assim. pra ir, né? Na hora H, ela cria uma história na cabeça. Que ela mesma que começa a você acreditar. acredite naquela Quer te história. convencer, Não, acho que também. até ela começa a acreditar, né, na história. mas você não mente para advogado, para médico e para mente. psicólogo, né? Então, Não mas adianta. é uma Senão não burrice. faz sentido. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, ela falou, mas você não vai perguntar se eu pratiquei o fato? Eu falei, não preciso. Realmente eu não preciso. Eu vou ver se você praticou ou não, mas eu não preciso te perguntar. E não pergunta. Mas se você falar, é mais fácil. Não precisa, porque eu vou ver os autos, né? Eu vou conhecer. Sim. Você já, depois faz isso há muito Mas tempo. não facilita pra Eu faço você? isso desde 97, né? Tô em Mas escritório de você já advocacia deve criminal. se ligar, né? Aí você já vai acostumando, né? tem Na um primeira feeling. conversa, você já... Você já sabe mais ou menos ali, e você olha as provas também, então... Então ela te Não procurou precisa. e falou que ele tinha sumido, então. E falou que aí que eu vim descobrir que pipoca valia muito dinheiro, porque eu não tinha nem ideia que Sim, era aquela né? empresa. Pipoca valia Acho que eu sou meio perdido, assim, com essas coisas, eu não tinha a menor ideia, não sou muito ligado nisso, coisa e tal. Aí que eu vi que, não, mas a empresa estava numa venda, coisa e tal, a empresa vale muito dinheiro. Pra mim não... Não interessa. Por quê? Porque a historinha ali é que pudesse ser alguma coisa ligada à venda da empresa, Sim. e por isso ele tinha sido sequestrado, coisa e tal. Uhum. Mas ela trouxe esse assunto. Ela E aí eu trouxe. falei, mas vem cá, vocês já foram na polícia? Já, e tem ali, a família já contratou o escritório de advocacia do doutor Luiz Durso. O Durso, que é um advogado excelente, foi 3 vezes presidente da ordem. Eu falei pra ela, olha, você já está com o doutor Durso, está num excelente escritório de advocacia, você está muito bem assessorada, não precisa de mim. Ela falou, eu sei, mas eu queria ter alguém da minha confiança, e foi indo. Aí Luciano Aí eu perguntei pra começou ela. a suspeitar. né? Aí eu perguntei pra ela, mas onde foi a última vez que ele foi visto? Ela falou, na minha casa. Eu falei, então é lá que eles vão voltar, a polícia vai voltar na tua casa. Vai na tua casa, é lá que começa a investigação, porque se foi a última vez, é Aí ela ali que... já... Ela falou, quando eles forem lá, eu posso te ligar? Pode, isso foi na quinta, na segunda ela me ligou. A partir de segunda-feira, aí a coisa... Aí avalanche. Aí foi indo. Aí quando eu cheguei lá na casa, tava um delegado, que hoje é meu amigo também, doutor Mauro Gomes Dias, Sim, que era delegado do DHPP. muito legal ele. Um cara muito legal, excelente, profissional, competente para burro. E ele já chegou comigo, ele já me chamou de um canto e falou, ó, eu tenho isso, isso e isso. Eram 3 coisinhas que ele tinha lá, que não eram grandes coisas, era tudo indiciário. Sim. Então, tudo era muito achismo, suspeito. Eu tenho esse vídeo do elevador, eu tenho uma fitinha ali do lixo, eu tenho informações aqui que eu colhi com outras pessoas. Tá. E outra, ele Ela vai entrou e não confessar? saiu, né? Aí ele olhou pra mim, Sim. ela vai confessar? Eu falei, confessar o quê? Ele falou, não, mas que ela matou o cara? Eu falei, soltou doutor, de cara. eu preciso conversar com ela, né? Porque, veja, o senhor tá me adiantando uma coisa que nem eu sei. E nesse dia, que era uma segunda-feira à tarde, eu conversei com ela, não tem confusão, imagina, coisa e tal. Ali ainda estava sem eu saber, efetivamente. E ele chamou, ele olhou para mim e falou, tá, tudo bem, ela não vai ter? A gente vai fazer a busca e apreensão, quero apreender alguns itens, e eu já chamei a perícia, só que a perícia tem que ser feita à noite, porque eles precisam jogar luminol. Para jogar luminol precisa estar tudo escuro. Sim. E o apartamento lá era gigantesco, gigantesco. Eram 2 coberturas que foram juntou. unidas. Então era um apartamento bem grande. Sim. Era estranho, Sim. porque não foi feito para ser juntado os apartamentos, Tá, sabe? tá. Então, Então tinha 2 quando coisas. você vai andando, parece um Sim. labirinto ali Sim, dentro, sim. porque um monte de ambiente Muito que não era cômodo, para estar sim. junto. Né? E quando o perito chegou, que foi o Ricardo Salada. O Salada é excelente, aliás, vale a pena vocês trazerem ele aqui, é um perito muito legal para vocês conversarem, que tem um monte de história legal. Só que o Salada chegou lá, conversou com o Dr. Mauro, e a ideia deles naquele dia é,
Ó, ela pediu uma pizza, gostam muito de vinho, porque tinha 2 adegas gigantescas, super caras dentro do apartamento, só de vinho top. Eles iam vender, né? Eles iam montar um negócio, né? É. Não era isso? Ele estava montando esse Já tinham negócio feito de um leilão leilão. de vinhos É. caros. E eles já tinham feito um leilão anterior. E aí, conversando, ele falou, ó, acho que ela botou alguma coisa na bebida dele, levou pro quarto e matou ele lá no quarto, lá em cima, porque trocou o colchão. Então, nesse Caramba. dia, quando eles começaram a... O delegado falando isso. Isso, Não, o conversando com perito, o perito, é. os dois conversando ali. Então, nesse dia que eles foram Mas isso ali... foi só no feeling, assim. No filho. Nada de... Nada. Caramba. Tanto é que nesse primeiro dia... Tirocínio. Nesse primeiro dia de investigação ali, da perícia principalmente, de fazer o trabalho ali de pericial, o que ele fez? Ele chegou, botou todos os equipamentos ali da perícia ali no hall, a maletinha dele, chega a fotógrafa, chega não sei mais quem, bota tudo ali no hall, logo de entrada, e começou a fazer o quê? Começou a fazer a análise pela sala de jantar, não achou uma gota de sangue. Foi lá em cima do apartamento e começou no 2º andar, porque afinal de contas teria sido no quarto, Sim. porque o colchão foi... Trocado, Naquele sim. primeiro dia eles não acharam uma gota de sangue. Mentira, acharam uma gota de sangue na banheira, que o investigador ficou doido, olha o sangue aqui, o perito ele falou, olha, banheira, mulher... Então, Eu esperava encontrar muito mais sangue aqui Sim. dentro, não isso aqui. Então nesse primeiro dia a perícia foi lá e não encontrou nada no dia 4. E eu comecei a achar que talvez ela esteja falando a verdade. ali não foi, porque não Sim. tinha nada lá dentro. Na terça-feira, aí ela foi presa naquele dia, ele cumpriu o mandado de prisão temporária dela, e eles esperam passar da meia-noite. E ela falava o quê? Não, que ali ela não tinha falado nada. tranquila? Ainda. Ali, ela tava... Como eu sabia Ela que ia tava ser tranquila? presa, Ela quando tava eu conversei com o Dr. Mauro, eu falei, ó, certamente, se ele já chamou a perícia, ele tá com mandado de busca e apreensão, também tem um mandado de prisão. Porque quando a coisa é muito séria, já é o pacote completo. Tá. Então vai ter uma prisão, pelo menos temporária, tua. Sim. Então fica com a tua filha o máximo que você conseguir. Ah. E eu deixei ela com a filha dela e fui acompanhar ali o trabalho deles. Tinha que fazer apreensão de um monte de arma que tinha no apartamento. Ele tinha armas. Tinha um monte eram de coisa pra fazer ali. Colecionadores, Eu pouco conversei com ela ali naquele momento, porque não tinha muito o que conversar com ela, porque eu tinha que olhar o trabalho que estava Sim. sendo realizado, e olhar a apreensão de armas, para ver se ia ter algum problema de alguma arma que não tivesse documentada e que pudesse dar um problema Sim. para ela de prisão por conta da arma. E era só arma top, só arma legal, tinha arma do oficial nazista, do Al Capone, Mas ele gostava de arma, Era uma gostava de coleção. vinho, ele gostava de colecionar. de espada de samurai, Espada também? de charuto. É. Tinha bastante coisa. Lego, eles tinham coleções enormes de Lego, daqueles Legos bem caros. Tinha Ai, quartos já e fiquei com quartos com aqueles inveja Legos agora. gigantescos. Bem exótico mesmo. né? Colecionando Gosto Lego. E dele. mulher também ele gostava de colecionar. Também. E aí, eles cumpriram o mandado à 00:01. Porque você não cumpre durante o dia, porque você não começa a contar o seu primeiro dia. Porque no direito penal, um pouco importa se é 1 minuto ou 24 horas, conta como um dia inteiro preenchido. Então, se ele cumprisse às 11 da noite, ele tinha perdido o primeiro dia da prisão temporária, que é uma prisão para investigação. A pessoa é Tá, presa por um tá. prazo certo e vai ser solta. Então, ele esperou da 00:00 e cumpriu. E combinamos que no dia seguinte eu ia ver o inquérito. Ele falou, a gente vai marcar ainda de ouvir ela, coisa e tal. De lá, eles levaram ela presa e o perito Salada com o Dr. Mauro foram buscar o colchão. Eles não me falaram que eles iam buscar o colchão, lógico, né? Mas eles foram atrás do colchão. E foram na casa da babá, que tinha ganho o colchão de presente, achando o quê? Que naquele colchão que Teria tinha alguma trocado, coisa. teria muita coisa. Aí às 3 da manhã eles vão lá na periferia. Meu pai do céu. Não Não fariam tinha isso nada. aqui em Alphaville, não Tava fariam isso disposto, nos é. Jardins, não fariam isso em lugar nenhum. Estava Mas na disposto. periferia bateram lá, Aí foi. viraram a madrugada fazendo perícia e também não acharam nenhuma gota. Mas daí ela vai presa. E ela vai presa lá na delegacia de Itapevi. Mas já tinha o corpo. Já. O corpo Onde- já onde estava no tinha IML. encontrado? Tava no ML fazendo ainda o exame. É, porque já estava picado, né? Sim, mas eles encontraram. Onde que ela deixou mesmo? Na região de Cotia. Região No de mato, Cotia. né? Foi no mato, Sim. é. Em alguns lugares, porque ela É deixou num verdade. lugar, o cachorro começou a latir, aí ela foi para outro lugar, deixou. Foi deixando os pedaços. Ai, gente, que horror. E aí, no dia seguinte, mandei uma colega minha do escritório conversar com ela na delegacia e eu fui pro DHPP, ver ali o inquérito estava acontecendo. Quando eu chego no escritório mais tarde, essa minha colega, a Flávia, olhou pra mim e falou, ó, ela tava chorando muito, ela falou que ela ficava muito conversar contigo. Putz. Aí no dia seguinte de manhã, eu tô chegando no DHPP que a gente marcou de ouvir ela 8 da manhã, chegando no DHPP, eu vi muita imprensa. Na segunda noite tinha uma imprensa, mas não era muita coisa ali no prédio.
Na quarta-feira pela manhã, ali eu percebi que o caso ia estourar Sim, de uma sim. coisa assim, porque era muita imprensa. Uhum. Eu vi ela chegando ali com os policiais e a imprensa indo pra cima dela. Eu saí correndo e fui lá e Sim, abracei foi pegar, ela, aham. peguei ela e fui levando pra dentro. O que eu apanhei da imprensa naquele dia foi absurdo. Apanhou? Apanha. Ah, é? É porque Apanha. eles estão com os microfones, câmera, né? Solta de verdade, né? Então, todo mundo fala que eram as câmeras aqui, mas eu apanhava aqui embaixo, né? Dá uma Pô, pancada de... Porque as pessoas confundem tudo, né? Sim, porque aquela daí coisa, já começa... ele tá ali, de novo, E não ninguém tá sabe. defendendo o E crime. naquele momento ninguém sabia se tinha sido ela. Pelo contrário, não tinha nada ainda efetivamente ela não, contra não ela. tinha falado nada, não tinha nada. Não. E aí ela conversa comigo de manhã, ela fala que ela quer confessar. Aí eu expliquei pra ela Aí quais você, eram as consequências Sim. de uma confissão. mas falei, você a já decisão é esperava sua. você já sabia que era ela já até então. Não, porque não tinha encontrado nada, nenhuma gota de sangue. Naquele momento em que a perícia tinha dado completamente negativa, ali dentro do apartamento, Uhum, tinham vasculhado tudo ali, aí você começa a duvidar de que tenha sido ela. E ela teria várias outras oportunidades para fazer isso. Sim. Por isso que não casava muito as coisas, Foi porque bem feito, né? olhando o apartamento aquele dia, eles gostavam muito de caçar. Eles iam para fazendas no Brasil para fazer caça, Sim. fazenda no Paraná, no Mato Grosso, coisa e tal. Ela teve a oportunidade. Isso, Pega é. uma 12 lá, ele tinha um monte de No meio 12, do mato. aí errei, É. entendeu? Tinha outras oportunidades de fazer o fato do que dentro do próprio apartamento. Mas ela resolveu confessar, daí ela confessa na quarta-feira pela manhã. Isso mostra que não foi uma coisa planejada, né, doutor? Não foi. Eu tenho certeza que não foi. A acusação, o processo inteiro tentou demonstrar que foi planejado, mas não foi. Que se tivesse sido planejado, não Isso. teria sido tão Daquele mal jeito, feito é. quanto foi, entendeu? Então não Muito foi mal planejado. Não Foi, feito. Não foi, foi não algo teve que nada Na hora de da briga, planejado. ela né? perdeu a cabeça ali. Ela perdeu, ela não aguentou, ali foi uma... Naquele tempo, em 2012, a gente não falava em violência contra a mulher Não. muito assim, Não além falava do nada, tapa. é. Uhum. Violência contra a mulher era o olho roxo, era o tapa, era o sentido físico. Tinha tá que tudo- ver realmente, Tinha que né? ver, tanto que no júri, e eu me lembro que ele era limitado, os júris, o número de lugares, aí no domingo começou na segunda, no domingo ela foi ser interrogada, Uhum. tinha durado já 7 dias lá, ela foi ser interrogada no domingo, o juiz pergunta pra ela, mas foi só um tapa? Nossa, que louco isso, Aí né? até a É que Thaís ele Nunes, que tava lá Não assistindo, conhece, né, todo o ciclo da violência Sim, doméstica. tudo a que ela Thaís, passava, né? a repórter que tava lá assistindo, a Thaís Nunes, ela falou assim, mas tinha que ser quantos tapas? Até Aí ela pra foi chegar retirada lá, do júri, meu. aí tiraram ela de lá, porque Tiraram a Thaís. não pode que é. falar, né? Você não pode ter ali... Não pode interromper Mas- o negócio, né? Mas Mas você sabe, né, quando você olha essa questão, né, do ciclo de violência, que é gravíssimo, Uhum. e ele precisa ser muito falado, Sim. mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, e o problema todo, assim, qual é o crime maior? É o homicídio, correto? Uhum. Mas ela não é perdoada, não é pelo homicídio, mas é porque ela vilipendiou o cadáver, ou seja, porque ela ocultação. esquartejou o corpo do Sim. do marido. Então, ou seja, ela não é perdoada por isso. É assim, a própria sociedade muda tudo. Não, mas Sim. ela picou, né? Passou do Ela ponto. porque talvez se ela não tivesse feito isso, Se tivesse o corpo Deu lá, tiro, né? caiu, Não, morreu. e talvez por uma fake news do perito que fez o exame necroscópio, que era o segundo homem do IML, o cara era o segundo, tanto o diretor e Sim. ele, também era diretor, mas que fazia plantão em Cotia, aquele de cabelo comprido, né? Dr. Jorge Pereira de Oliveira, que ele Entrevistei fazia o ele. plantão ali em Cotia, porque ele também fazia o SVO para a prefeitura. Então isso é normal dos peritos do IML, não é todo mundo que quer fazer, é um serviço que é essencial e não tem tantos médicos assim que queiram fazer. Verificação de óbito, assim, é complicado. Quando ele foi recebendo ali, ninguém sabia a proporção do caso. Imagina, ele recebeu ali uma parte do corpo no primeiro dia. Várias peças. Depois, outro dia, mas quando foi ele assim volta mesmo. pro plantão, tem mais um pedaço lá, e aí ele foi montando. Só que quando ele montou, ele não refez o laudo inteiro. Então, na cabeça dele, e ele acredita nisso, quando houve o esquartejamento, a vítima ainda estava viva. Ah, eu lembro E disso. isso acabou sendo Uhum. divulgado maciçamente pela Sim. acusação, e não era uma fake news aquilo. Porque Sim. depois eu pedi a exumação. Uhum. Quando eu pedi a exumação, veio o resultado de que não havia sinais de reação Tipo, vital. não foi Então, tortura. tava- entendeu? Aham. Não, foi para ocultar o cadáver. Sim. Não foi como um ato para o homicídio. Sim. Tanto é que foi afastada ali a crueldade no júri, a qualificadora, etc. Os jurados compreenderam isso. Se ela tivesse só dado tiro, do jeito que ficou ali, caiu, ficou o cadáver, ia mudar alguma coisa? Tudo.
Ia mudar tudo. Absolutamente tudo. Se ela tivesse dado Talvez ela tiro, não tivesse nem ligado sido pra polícia. Tá condenada. brincando. Porque aí ela talvez poderia ali a alegar, discussão minha teria violência, sido né, do É. cara. ali a situação em dela. Ali Defesa. tá na legítima defesa Uhum. dela ali, pela violência que ela vinha sofrendo, e aí deixar para os jurados decidirem se eles compreendiam isso ou não, porque realmente era algo assim bem intenso. Você sabe o que acontece? São as ações erradas e impensadas, né? Então, assim, agora eu vou me livrar do corpo. Como que eu vou me livrar de um corpo? Imagina, e ele era grande, né? O Marcos não era pequeno. Então, você imagina, eu vou dividir esse corpo, é de uma frieza, né? Sim. Por mais que ele já estivesse morto, né? Não é fácil, é uma pessoa, Sim. você tem que desmembrar uma cabeça, é pavoroso. É bizarro. Vamos combinar? Entra o modo animal, né, do ser Aí, humano. e tudo isso, quando você, e a imprensa, isso é uma realidade, usou e abusou dessas Sim. informações, porque não era mais o homicídio de um homem extremamente poderoso e rico, já virou homicídio, esquartejamento, e aí joga aos pedaços, e ela tentou cruzar a fronteira São Paulo-Paraná, não consegue, volta. Então ela foi com as malas Aí- no carro, foi parada por um policial porque o licenciamento não estava pago. Meu Deus. Se ela tivesse cruzado a fronteira... Se o policial tivesse pedido para ela talvez esse descer, crime- tivesse feito uma revista, tivesse Ia estranhado achar que era uma tudo, mulher meu cheia Deus de do mala dentro, era uma TR4, um Nossa. Mitsubishi TR4, que é pequena assim por Talvez dentro. você Imagina a não- surpresa. Não, talvez você não tivesse linkado, porque você, né, o corpo está num estado, então possivelmente Mas iam ela voltou, procurar. né? Depois que ela foi parada pelo policial, ela resolveu voltar. Não, mas se ela Ah, tivesse, porque a ideia dela é ir para o Paraná e se desfazer do corpo no lá Sim. no estado do Uhum. Paraná. E aí o que acontece? Iriam acabar achando, lógico, um corpo, só que um corpo de alguém ali no Paraná. A gente tem Não um imaginariam problema que era aqui, né? que, Sim. enfim, infelizmente, né, as polícias não se comunicam ainda de forma, vamos dizer, minimamente decente. Uhum. Então seria o crime que ocorreu em São Paulo, o corpo estaria no Paraná. Olha a dificuldade para achar, entendeu? Linkar uma coisa a outra. Ela tinha ali, né, criado aquela estrutura de que ele tinha saído e nunca mais tinha voltado e podia ter colado. Era Sim. isso que eu acho que passou na cabeça dela. Sim, sim.